Começa agora o programa Transição. Programa da doutrina espírita que traz sempre a você informações importantes que ajudarão a solucionar, a vencer dificuldades, a entender melhor a vida. Hoje entrevistaremos o psicólogo clínico Mário Mas. Fique conosco. Mário, prazer tê-lo conosco no programa Transição. Obrigado, André, um prazer é meu. E essa temática que você escolheu para o programa de hoje, Mário, você poderia começar a explicar o que é a autoobsessão para os nossos telespectadores? Para a gente falar de autoobsessão, André, eu quero falar um pouquinho da obsessão espiritual proposta pelo Espiritismo. Allan Kardec diz que a obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre uma pessoa. E ele vai dizer também nas suas obras que muitas pessoas são obsessoras de si mesmas. Certo. Então, a autoobsessão seria esta ação persistente que o indivíduo tem consigo mesmo de se maltratar, de se perturbar. É muito comum ver na área psicológica, por exemplo, pessoas com determinados transtornos, com conflitos, que ficam se fustigando constantemente por causa de perturbações que provocam a si mesmos. Ô Mário, mas me diz uma coisa, por que uma pessoa poderia estar fazendo mal para ela mesma? É um pouco de masoquismo, alguma coisa assim, como as pessoas costumam dizer? É interessante, André. Você veja que todos nós temos uma tendência a buscar a saúde, o equilíbrio, o bem-estar. Parece um contrassenso que a pessoa faça isso a si mesma. Exatamente. Né? A psicologia diz que nós temos uma tendência à autorrealização ou à individuação, que seria o crescimento psicológico. E o Espiritismo fala que nós somos perfectíveis, que nós temos uma tendência à perfeição. Por que uma pessoa vai fazer mal a si mesmo? O que a gente percebe é que quando o indivíduo está fazendo algum mal, se perturbando a si mesmo, isto está sinalizando que existe um desequilíbrio na personalidade. Agora, com relação à experiência do dia a dia, nós vemos muitas pessoas que já vêm com dificuldades de comportamento desde pequenos, ou às vezes até já nascem com esses tipos de transtorno. É a mesma coisa? Quando nós pegamos uma criança que ela já apresenta desde a infância determinados transtornos, dificuldades de se relacionar, dificuldade para se expressar, a psicologia vai tratar a infância como um dos geradores de problemas psicológicos. Isto por causa do relacionamento que ela tem com seus familiares, né? E até o processo de socialização. Quando a criança já apresenta desde a infância estes transtornos e não tem nenhuma causa familiar para isso, nós vamos aí nos deparar com os transtornos que ela traz de existência passada. Então, por exemplo, a pessoa teve determinados comportamentos em outras existências que foram prejudiciais tanto para si mesma como para outros. E os registros destas perturbações ficam no seu psiquismo. Certo. Ao reencarnar, ela já vai apresentar desde a infância estas confusões, dificuldades de se expressar, de se relacionar, de receber afeto. Isto por conta, então, dos registros que ela já traz. E isso não acontece só com criança, não é, Mário? É verdade, André. Você pega adolescentes que os familiares conhecem o comportamento dele até uma certa idade, tem um certo padrão de funcionamento. Um adolescente que é calmo, ele conversa com os familiares, é afetivo. Depois que passa um pouquinho da adolescência, ele já vira explosivo, não conversa com ninguém, vira rebelde, ou ao contrário. Um que é muito espontâneo, extrovertido, começa a ficar calado, ensimesmado. O que a gente percebe é que nesta fase o indivíduo começa a despertar a sua própria personalidade. Até aquele momento, ele ainda se comportava segundo os padrões da família, o que ele aprendeu com seus familiares, os amigos, e a partir daí começa a despertar, começa a vir as reminiscências, mesmo que ele não saiba, inconscientemente. Outras vezes é consciente algumas perturbações. Ele se vê preso a alguns pensamentos, alguns clichês mentais que ele não consegue dar conta. Então, neste momento, começa
o indivíduo assumir a sua própria personalidade. Aquilo que você está explicando para o telespectador estaria nesse processo da auto-obsessão? Essa alteração de conduta? Alteração de conduta não necessariamente. Certo. Mas sim o que o indivíduo traz do passado. Então, por exemplo, eu gosto sempre de fazer uma analogia com o nosso momento presente. Você pega uma pessoa no presente que ele tem atitudes inadequadas diante da vida. É uma pessoa problemática, que provoca todo mundo, sempre está arrumando confusão, gera problemas tanto para terceiros como para si mesmo. Tudo isso que ele está fazendo fica registrado na sua mente. Provavelmente por conta dos apelos sociais, onde ele é obrigado a atender os chamamentos exteriores, ele tem obrigações, ele está vinculado com pessoas, ele não toma muito contato com estes registros. Com o passar do tempo, estes registros vão se somando à sua consciência. Aí sim começa a gerar as perturbações. Do mesmo modo, então, que o que nós fazemos agora gera determinadas confusões, transtornos na personalidade, aquilo que nós fizemos no passado vai ressurgir hoje em forma de transtorno, no caso do adolescente, que vai se somando à personalidade atual. E o que nós percebemos é um encadeamento entre as várias personalidades, do passado com a do presente, e o que nós estamos fazendo hoje já é um esboço do que vai ser a próxima personalidade. Isso tem alguma ligação com as culpas que as pessoas podem sentir ao longo da jornada da vida por terem falhado, por terem se frustrado em situações diversas, afetivas, profissionais? Existe esse elo de ligação? Então, quando o indivíduo tem determinadas atitudes e ele não se conscientiza dela por causa desses apelos sociais, da sua vinculação com a vida, com o passar do tempo, quando ele começa a refletir sobre a vida, quando ele fica menos preso aos convites sociais, ele começa a ter um contato consigo mesmo, então tudo aquilo que ele fez que causou prejuízo para outrem ou para si mesmo, ele vai gerar uma culpa, não é? A culpa seria a responsabilidade que o indivíduo tem por aquilo que ele fez. E aí, o subproduto da culpa é a autopunição. Aí nós começamos a entrar na área dos transtornos psicológicos, psiquiátricos. Nós vemos tantas pessoas, André, que se fustigam tanto, que se colocam tão para baixo. É verdade. E eu costumo dizer, uma pessoa dessa não precisa nem ser obsediada, porque ela já está se obsediando. Ela faz mal para si mesma, porque estas culpas que ela gerou interiormente começa a gerar esta necessidade de punição para ela se redimir. É como se fosse um processo de catarse. O indivíduo entra em contato com aquelas culpas e a culpa gera um sofrimento e ele tem necessidade de colocar isso para fora. Não é? Aí seria a catarse. Sim. Só que nem sempre acontece isso. Porque tem algumas pessoas que quando se detêm nesse processo de culpa, elas vão entrando num estado de perturbação que elas não conseguem sair. Então a culpa teria a finalidade de limpar, drenar aquelas imagens, aqueles registros perturbadores e o indivíduo acaba se enredando nela, na culpa. Agora, isso está relacionado com o nível de consciência da pessoa. Certo. As pessoas um pouco mais maduras, elas têm uma relação com a culpa diferente. Elas conseguem perceber o erro ou o equívoco feito e logo se propõem a se renovar, a se modificar. Outras pessoas não. Qual é a diferenciação para que alguém que esteja assistindo o nosso programa pudesse também fazer essa referência com situações que ela conheça? Certo. Então, quando o indivíduo ele gera esta perturbação interna, isto vai gerar uma desarmonia interior. E vai trazer como consequência uma inquietação. Então, aí nós vemos, André, pessoas que tentam aplacar esse mal-estar que elas nem sabem definir direito. Certo. Esse mal-estar, inquietação, sofrimento, através de várias maneiras, através do consumismo, através de agressividade. Então, a pessoa que vive comprando coisas, eventualmente pode estar drenando isso por esse caminho.